Existe algo mais cruel do que olhar nos olhos do próprio filho e perceber que o respeito se perdeu, como se tivesse escorrido pelos dedos sem que você notasse? Talvez o mais dilacerante não seja o desprezo dele, mas aquela pergunta que ecoa no silêncio das madrugadas. Em que momento exatamente o vínculo virou um campo de batalha? Freud dizia que aquilo que negamos no inconsciente volta disfarçado de destino. E hoje, muitos pais acreditam que perderam o respeito porque os filhos mudaram. Mas será mesmo? Ou fomos nós que, sem perceber, construímos muros onde deveriam existir pontes? O respeito não desaparece de repente. Ele se apaga em gestos diários, em palavras atravessadas, em hábitos que parecem inofensivos, mas que, ao longo dos anos, minam a autoridade, destroem a admiração e plantam aquela frieza invisível entre pais e filhos. Só que ninguém fala disso. Preferimos culpar o mundo, a tecnologia, as más influências. Freud apontava o dedo para dentro, onde moram as contradições que evitamos. E talvez, justamente por evitar esse espelho, muitos pais estejam colhendo a indiferença que tanto temiam. Você consegue lembrar o momento exato em que o seu filho parou de te ouvir? Ou foi tão sutil que só agora, no vazio das conversas, você percebeu? A verdade é que respeito não se exige, se constrói. E mais cruel ainda, se perde nas pequenas renúncias diárias, nas concessões disfarçadas de amor, nas permissões que pareciam carinho, mas que abriram espaço para a desobediência camuflada de personalidade. Freud dizia que educar é uma tarefa impossível porque lida com desejos inconscientes. E o seu filho, mesmo sem perceber, responde mais ao que você cala do que ao que você fala. E é exatamente por isso que você está aqui. Porque existe um desconforto que ninguém verbaliza, uma ferida aberta entre o que você sonhou como pai ou mãe e o que vive hoje. Este vídeo não vai te oferecer atalhos, mas te confrontar com 5 hábitos invisíveis que, sem perceber, estão empurrando seu filho para longe e que podem ser a chave esquecida para reconstruir o respeito que parece perdido. Prepare-se. Algumas verdades vão doer, mas como Freud ensinou, é só atravessando o desconforto que a mudança verdadeira começa. Primeiro hábito: o peso das promessas vazias. Você já reparou como os olhos de uma criança ou de um adolescente mudam quando ouvem algo que não se cumpre? Existe um instante quase imperceptível, uma rachadura no brilho do olhar, onde o respeito começa a desmoronar. E muitas vezes, você nem nota. Freud dizia que a psique infantil se constrói entre o desejo e a frustração, entre o que prometemos e o que entregamos, entre as palavras e as ausências. Só que o que quase ninguém admite é que, quando um pai promete e não cumpre, não está apenas frustrando o filho, está ensinando silenciosamente que sua palavra é frágil, que seus limites são negociáveis, que sua autoridade é de vidro. É fácil prometer na tentativa desesperada de acalmar uma birra, adiar um conflito ou manter a paz temporária dentro de casa. Só que essas promessas feitas no calor do medo ou da culpa vão se acumulando como pequenas traições cotidianas. E cada vez que você diz, depois a gente conversa, amanhã eu resolvo, se fizer isso vai acontecer aquilo. E nada acontece. Algo dentro do seu filho aprende a duvidar, a questionar, a ignorar. O respeito não desaparece de repente. Ele vai se dissolvendo nessas pequenas incoerências que parecem inofensivas, mas que Freud já alertava. São as sementes do ressentimento e da descrença. Você lembra de quantas vezes, sem perceber, quebrou uma promessa achando que era pequeno demais para causar impacto? Talvez nem o seu filho lembre conscientemente, mas o inconsciente dele registrou tudo. O não dito, o não cumprido, o não resolvido, tudo vira matéria-prima para a construção ou destruição do vínculo. Freud afirmava que a mente se alimenta da repetição, e se a repetição for de incoerências, de promessas vazias, o ciclo que se instala é o da desconfiança. E sem confiança, o respeito se torna uma fachada prestes a ruir. Agora talvez você esteja sentindo aquele aperto no peito, revivendo as palavras que saíram da sua boca e nunca encontraram ação. Mas isso não é uma sentença final. É um convite brutal, porém necessário,
para olhar nos olhos do seu filho e perceber. Cada vez que você cumpre o que diz, mesmo que doa, mesmo que custe, você planta, lentamente, as raízes do respeito perdido. E como Freud ensinava, é só encarando o desconforto que se abre espaço para algo novo nascer. Segundo hábito, a fragilidade dos limites inconstantes. Existe uma armadilha silenciosa na alma de todo pai e toda mãe. O medo de ser odiado pelo próprio filho. Esse medo, disfarçado de compreensão, muitas vezes faz com que você afrouxe os limites, negocie o que deveria ser inegociável e se perca na ilusão de que ser permissivo é ser amoroso. Mas Freud nos alertava. Onde faltam limites, nasce o caos. E o caos nunca gera respeito. Só insegurança, só confusão, só a lenta erosão da autoridade. Você já percebeu que o mesmo filho que te desafia, que te provoca, muitas vezes está pedindo, nas entrelinhas, que você o contenha? Existe algo quase primal nisso. A criança, o adolescente, mesmo sem entender, busca no pai e na mãe uma estrutura que os proteja. E essa estrutura só existe onde existem limites firmes, claros, coerentes. Só que o medo da rejeição, o cansaço, a culpa, fazem muitos pais cederem. E cada vez que você cede por fraqueza e não por consciência, uma parte do respeito se desfaz como areia entre os dedos. É desconfortável admitir, mas o filho que cresce sem limites sólidos se transforma, muitas vezes, no jovem que olha para você com desdém. E esse olhar fere, machuca, corrói, porque lá no fundo, você sabe que foi você quem permitiu. Freud dizia que a mente humana busca um equilíbrio entre o desejo e a realidade. Quando a realidade, representada pelos pais, se dissolve em permissões inconstantes, a criança entende que pode manipular, testar, dominar, mas nunca admira quem se deixa dominar. Talvez agora você esteja lembrando das vezes em que cedeu, só para evitar o choro, o grito, o desconforto do momento. Mas o preço veio depois, em forma de desrespeito, de distanciamento, de um abismo silencioso crescendo entre vocês. E eu te digo, com a honestidade crua que Freud usaria, o respeito perdido pode ser reconstruído, mas exige coragem para sustentar o limite, mesmo sob o peso do choro, da birra, da raiva. Porque no fim, o que seu filho respeita não é sua flexibilidade, é sua firmeza diante do caos. Terceiro hábito, a invisibilidade das emoções reprimidas. Quantas vezes você já sentiu raiva, frustração, tristeza e engoliu tudo em nome da paz? Quantas vezes vestiu a armadura do "está tudo bem", quando por dentro o mundo desmoronava? Freud dizia que aquilo que não se expressa se manifesta. E se você nunca permitiu que seu filho visse suas emoções de forma honesta, ele jamais vai respeitar a sua humanidade. Porque no fundo, respeitamos o que é real e rejeitamos o que soa falso, distante, inatingível. Existe um mito cruel que diz que pais fortes são aqueles que não demonstram fraqueza. Mas a verdade, aquela verdade que dói, que Freud nos esfregaria na cara, é que quando você se anula emocionalmente, quando reprime o que sente, seu filho não vê força. Ele vê frieza, ele vê indiferença. E a indiferença mata o respeito de maneira tão lenta e silenciosa que quando você percebe, o vínculo já está fraturado, os olhos já não se encontram, as palavras já não têm peso. Respeito não nasce de uma imagem perfeita, nasce da imperfeição que se revela com coragem. Seu filho precisa saber que você sente medo, que erra, que tem limites internos, mas também precisa ver que, apesar disso, você segue firme, consciente, presente. Freud nos ensinava que os filhos não se alimentam apenas do que dizemos, mas do que vibramos, do que transparecemos, mesmo sem palavras. E se você se esconde atrás de um personagem inatingível, seu filho aprende a te ignorar. Porque o que é falso, o que é frio, não gera admiração, só distância. Talvez agora você esteja se dando conta de quantas vezes engoliu o choro, a raiva, o medo, e de como isso construiu um muro invisível entre vocês. Mas também existe uma saída: permitir-se sentir,
permitir-se mostrar, com equilíbrio, suas emoções mais humanas. É nesse terreno da verdade que o respeito renasce. Porque, como Freud dizia, só enfrentando as sombras internas é que construímos relações sólidas fora de nós. Quarto hábito, o veneno sutil da comparação. Existe uma dor que se instala sem gritar, uma ferida que nasce nas palavras aparentemente inofensivas, mas que sangra por dentro. A comparação. Quantas vezes, no cansaço, na frustração, você olhou para o seu filho e, sem pensar, disse: "Por que você não pode ser mais como fulano? Quando eu tinha a sua idade, eu já fazia isso ou aquilo." Freud dizia que o inconsciente não esquece. E eu te digo, nenhuma criança esquece a sensação de ser comparada, diminuída, medido pelas sombras de outros. A comparação, mesmo disfarçada de incentivo, é uma negação da singularidade. É como dizer ao seu filho, sem dizer, que ele não é suficiente, que existe um molde ideal do qual ele está distante. E o que nasce disso? Raiva, ressentimento, desprezo disfarçado de indiferença. O respeito se quebra ali, naquela frase atravessada, naquele olhar que carrega julgamento, naquela expectativa que nunca se alinha com a realidade do ser único que ele é. Freud nos lembrava: a psique é formada no conflito entre o que somos e o que esperam que sejamos. E quando a balança pesa demais para a expectativa alheia, o resultado é o rompimento. Você já parou para pensar em quantas cicatrizes emocionais talvez tenha deixado, mesmo sem querer, ao comparar? Às vezes é no calor da raiva, outras vezes na tentativa de ensinar, de motivar. Mas no fim a comparação cria distância, quebra o vínculo, desintegra o respeito. Porque ninguém respeita quem o faz sentir pequeno, inadequado, insuficiente, especialmente vindo de quem deveria ser o porto seguro, não o juiz implacável. Mas existe um caminho, mesmo dentro desse labirinto. Reconhecer as palavras que ferem, silenciar as comparações e enxergar, com honestidade brutal, o filho que você tem, e não o que idealizou. Freud insistia que só na aceitação do real é que nasce o afeto verdadeiro. Quando o seu filho percebe que, apesar das diferenças, você o vê, o escuta, o respeita como ele é, só então ele começa a devolver esse respeito. Não por medo, mas por admiração. Não por imposição, mas por conexão. Quinto hábito: a ausência presente que silencia o respeito. Existe uma forma de ausência que é mais cruel do que o abandono físico. É a ausência emocional. Estar ali, todos os dias, sob o mesmo teto, sentado à mesma mesa, mas não estar de verdade. Freud dizia que os vínculos se alimentam do olhar, da escuta, da presença simbólica, e quando isso falta, o respeito se esvai como névoa. Muitos pais acham que o simples ato de prover, de garantir o necessário, basta. Mas o que o filho precisa, o que ele inconscientemente exige, é presença que acolhe, que vê, que reconhece a existência dele no mundo. Quantas vezes, mesmo sem sair de casa, você esteve distante? Quantas conversas foram interrompidas pelo celular? Quantos olhares desviados? Quantas emoções ignoradas com um "agora não"? O respeito se constrói no espaço invisível entre uma escuta atenta e um toque que diz: "Eu estou aqui por inteiro." E quando esse espaço é negligenciado, o filho aprende, cedo ou tarde, que não precisa mais ouvir, não precisa mais admirar, porque no fundo ele já se sentiu invisível. Freud, com sua coragem quase incômoda, nos lembrava que os traumas não nascem apenas dos grandes choques, mas das pequenas ausências, dos silêncios mal explicados, dos vazios não preenchidos. E é nessas rachaduras silenciosas que o desrespeito germina. Porque um filho que não se sente visto, ouvido, validado, inevitavelmente transforma essa dor em frieza, em rebeldia, em desprezo mascarado de autonomia. Mas existe uma virada, mesmo dentro dessa espiral dolorosa. A presença pode ser resgatada, mesmo depois de anos de afastamento emocional. Não se trata de estar em todos os lugares, mas de estar inteiro quando se está. Um olhar sincero, uma conversa sem distração, um gesto que diz: "Eu te vejo, mesmo nas entrelinhas."
Freud dizia que só quando o inconsciente se sente acolhido, a mudança verdadeira acontece. E com o seu filho, não é diferente. Quando ele sente profundamente que você está ali, sem máscaras, sem pressa, sem julgamentos, o respeito perdido encontra, finalmente, um caminho de volta. Às vezes, o que mais machuca não é o grito do desrespeito, mas o eco do silêncio. Aquele vazio que se instala entre pais e filhos, quando o olhar já não se encontra, quando as palavras perdem o peso, quando o lar se transforma em território neutro, frio, quase estranho. Freud dizia que os laços mais profundos são tecidos no inconsciente, longe da superfície visível. E talvez seja exatamente por isso que tantas feridas nascem sem que ninguém perceba. Mas agora, aqui, você começou a enxergar. Enxergar que o respeito não se exige. Ele se cultiva, como quem cuida de uma semente frágil que carrega, ao mesmo tempo, o risco do fracasso e o milagre do florescimento. O que você faz daqui em diante não apaga o passado, mas redefine o caminho. Cada hábito que você começa a transformar, cada vez que se permite ser visto em sua humanidade imperfeita, cada silêncio que você quebra com presença, constrói pontes onde antes havia muros. Freud nos lembraria que não há reencontro sem atravessar as próprias sombras. E talvez agora, enquanto esse vídeo termina, você esteja sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, não está sozinho nesse labirinto de amor e desentendimentos. Porque todo pai e toda mãe, no fundo, carrega o mesmo dilema: ser forte sem ser frio, ser presente sem sufocar, ser guia sem ser carrasco. Se algo aqui tocou o que você escondeu por tanto tempo, se esse conteúdo abriu rachaduras em certezas antigas ou acendeu faíscas em esperanças adormecidas, eu te convido, com respeito e verdade, a se juntar a essa caminhada. Curta este vídeo, comente o que reverberou dentro de você e compartilhe com quem, assim como você, carrega nas costas o peso invisível de tentar ser respeitado. E quem sabe, redescobrir o caminho de volta para o vínculo que parecia perdido. Porque, como Freud sussurraria agora, só encarando o que evitamos transformamos o que mais importa.